E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é meu primeiro vídeo. Enfim, como vocês podem ver, o estilo dos vídeos vão ser mais uma narração, né? Eu acho que chamam isso de speed build aqui no YouTube, né? Que é quando você constrói algo e vai narrando de fundo. Como vocês podem ver também, a gente vai focar no Planet Coaster 2, o jogo que foi lançado recentemente pela Frontier, que é a continuação do jogo que particularmente é o jogo que eu mais joguei na minha vida toda. São mais de 1000 horas na Steam do jogo original, eu vinha jogando ele há mais de 3 anos, e com o lançamento do segundo jogo eu decidi fazer um parque e compartilhar aqui com vocês. Basicamente, essa série vai ser a construção de um parque ao decorrer dos episódios. Um parque bem no estilo do Play Center mesmo, parque de cidade, assim, que não tem muita temática. Claro, a gente pode investir em uma temática no futuro, como o Beto Carreiro fez, né? Que antes ele era um parque assim mais um parque normal e ele foi incrementando tematizações. A gente pode fazer isso no decorrer da série também, mas de início, principalmente por a gente ter um caixa limitado, o objetivo da série é fazer um parque de cidade assim, com o maior número de atrações possíveis, com o maior número de funcionários e visitantes possíveis. Então, a ideia é fazer assim um parque no estilo brasileiro. E enquanto a gente vai construindo, vou comentando aqui com vocês sobre coisas que eu gostei e não gostei do jogo. Como vocês podem ver, eu estou fazendo aí nesse momento a rua do parque e o estacionamento que vai dar direto à entrada do parque aí. Essa rua aí de início eu tinha feito ela com essas curvas aí, mas depois eu alterei ela porque eu percebi que ia dar muito trabalho para colocar as faixas. Quem sabe futuramente que eu tiver assim com um pouco mais de prática do novo jogo, assim eu tente fazer essa rua aí de uma forma um pouco melhor. Mas por enquanto vai ficar assim mesmo. Assim, eu vou transformá-la em uma linha reta para facilitar. Vou colocar as faixas. Esse primeiro episódio ele vai ser focado só na entrada do parque mesmo, não vai ter assim, não vai ter colocação de brinquedos, não vai ter nada do tipo. Então a gente vai focar de fato na construção das primeiras instalações do parque, né? Por exemplo, as lojas de informações que vão servir como se fosse a bilheteria do nosso parque. Não vai ser exatamente assim que vai funcionar, mas vai servir como uma bilheteria. É basicamente isso. Então vocês estão vendo aí, eu já fiz a alteração na rua. Agora a gente vai colocar as faixas aí. E aproveitando aqui que eu tô colocando as faixas, eu queria falar dessa ferramenta do ajuste. Essa ferramenta ela não faz sentido no jogo para mim, porque primeira vez que você seta a ferramenta, ele move a quantidade de metros que você setou. A segunda vez também. Aí na terceira vez ele desativa a ferramenta e você tem que ir lá e ativar de novo. Isso não faz sentido. Eu acho que tinha que ter como você travar. Eu quero mover de 1 em 1 metro, 2 em 2 metros, 3 em 3 metros, porque isso aí só fica travado 2 vezes. Aí depois você tem que ir lá manualmente para mover. Então fica meio chatinho isso aí. Eu acho que foi algo que a Frontier realmente não trabalhou muito bem. Esse jogo, assim, ele como ainda está muito recente, não tem tantas coisas como no jogo original. Claro, ainda falta bastante coisa, mas eu imagino que em breve eles vão consertar algumas coisas. E eu vou aproveitar também para falar da Frontier Workshop. Olha, sinceramente, olhando agora, eu percebo que eu preferiria muito mais a oficina da Steam do que a Frontier Workshop por um único motivo. Se a Frontier Workshop tivesse uma ferramenta de busca, eu não me importaria
em usar a Frontier Workshop. Mas a única forma de você procurar as coisas pela Frontier Workshop, atualmente, né, a não ser que ela receba uma atualização, atualmente a única forma de fazer essa pesquisa está sendo por tags, que é algo horrível, porque ele só te dá algumas criações específicas e as mais bem avaliadas ou mais recentes. Ele não te dá, por exemplo, uma ferramenta onde você pode buscar o que você quiser. Por exemplo, eu queria fazer nesse estacionamento aquelas cancelas, tipo que tem shopping justamente para fingir que a gente controla o fluxo de carros, mas não tem essa ferramenta de busca na oficina da Frontier. Ou seja, eu deixei de fazer isso aí é, por uma por não ter sido bem planejada a Frontier Workshop. Eu espero que depois eles adicionem essa ferramenta de busca, porque isso aí realmente está sendo um grande problema. Tem muita coisa que eu queria poder achar, que eu tenho certeza que outros criadores fizeram, porque a comunidade do Planet Coaster ela faz assim umas coisinhas tão legais, que são pequenos detalhes, mas que incrementam muito nos parques. Eles fazem, a galera da comunidade faz essas construções e e eu acho que seria interessante a ferramenta de busca, porque realmente está deixando um pouco a desejar. Porque aí você tem que caçar ali no meio das criações, e é chato porque são muitas páginas e as criações normalmente focam em atrações, não em decoraçõezinhas assim. E eu sou muito fã dessas pequenas decorações, dos pequenos detalhes. Claro, eu cheguei a achar algumas coisas lá, por exemplo, um kit das decorações do backstage, né? Não do backstage, né? Mas como é que eu posso dizer? Ali da parte de trás, assim, né? Da área de manutenção, por exemplo, eu achei umas decorações ali bacanas, tipo containers, placas, achei um monte de coisa assim na oficina. Eu fiz o download, obviamente, porque eu adoro essas coisas. A gente vai possivelmente usar aí na série. Então, essas pequenas coisas eu achei algumas, mas realmente, atualmente, parece que a oficina está mostrando mais as criações, por exemplo, construções grandes, tipo lojas, praças de alimentação e, e atrações, mas esses detalhezinhos aí que eu tanto queria, e que eu acho que tem muitos criadores pedindo também, não tem. Até esse momento, pelo menos. Mas, já que a gente ainda não tem tanta coisa assim, a gente vai ter que criar algumas coisas, esperar outras chegarem, porque, gente, eu não consigo ficar fazendo tudo isso. Eu não tenho paciência para construir esses detalhezinhos aí. Eu adoro colocar nos meus parques, mas eu não tenho paciência para construir. Eu pego essas coisinhas aí, eu pego da oficina mesmo, porque dá menos trabalho e eles são bem feitos. Aí vocês vão ver que eu vou apanhar para essa ferramenta de copiar e colar. No Planet Coaster 1 eu achava ela um pouquinho mais intuitiva. É uma coisa que eu percebi que muitas pessoas estão reclamando do jogo é que a interface dele foi criada para console e é algo que atrapalha muito quem joga no computador. E eu concordo, dá para você ver claramente pela interface que é como se tivesse sido feito para alguém que usa um joystick, sendo que, claro, tem o público de console do Planet Coaster, mas a maioria, uma maioria muito grande dos consumidores do jogo, da galera que faz parque legal, assim, que se empenha para fazer parque, a maioria desse pessoal ainda é no computador. E eu acho que a Frontier poderia ao menos ter se dado o trabalho de fazer talvez uma versão dedicada para o console, ao invés de fazer o mesmo jogo, mudar pequenas coisas pro console.
porque o que dá a entender é isso, que eles fizeram o jogo para console, fizeram algumas alterações para o PC, tipo comandos, e tiraram algumas das limitações que o console tem, e entregaram o jogo. E realmente poderia ter sido mais bem trabalhado isso aí. E eu adoraria, particularmente, eu adoraria que a gente tivesse a opção também de manter a interface antiga do jogo. Porque eu preferi mil vezes a interface antiga. Claro, teria as alterações ali, por exemplo, teria que ser adicionado splash, piscina, instalação, funcionário, coisas essas que não tinham. Mas tudo bem, que pelo menos a gente pudesse usar a interface antiga, que eu acho ela muito melhor. Ela é mais intuitiva do que essa atual. Claro, essa daí também é super fácil de entender, mas eu acho a interface antiga mais intuitiva do que essa. Eu sou mais acostumado, né? Eu joguei 3 anos, mais de 3 anos com aquela interface. Então eu acostumei com ela e agora tá sendo um pouco difícil acostumar com essa nova interface ainda. Mas tá legal até. Outra coisa que eu senti, que eu vou sentir muita falta, é que agora, para quem jogou a versão original, sabe que cenário e construção eram duas coisas diferentes, agora eles estão na mesma aba. Para mim isso foi outra coisa horrível, porque eu adorava ter essa divisão de numa aba só tem cenário, ou seja, você não vai usar coisa com grade, e na outra aba só tem construção, que é coisa de grade. Aí agora eles tiraram isso aí, e aí a aba cenário está dividido entre decorações, que não usa grade, e a construção, que usa grade, o que não faz o menor sentido, porque se a ideia era, na versão original, justamente dividir o que usa grade do que não usa grade, por que, que eles tiraram a aba cenário e transformaram a aba cenário na aba cenário que tem também a construção, que era algo à parte? É outra crítica que eu tenho, eu não entendi o motivo, sinceramente, mas tudo bem. Então agora a gente está fazendo aí um canteirinho central no estacionamento, vamos colocar umas árvores aí para deixar esse estacionamento um pouco mais bonito. No decorrer dos episódios, esse estacionamento ainda vai mudar um pouco, a gente vai adicionar mais coisas. Nesse primeiro episódio ele ficou um pouco cru de fato, com pouco detalhe, mas vocês vão ver que ele vai mudar um pouco, sim, mais pra frente. Então vamos ver. A gente está construindo aí. Enquanto isso, eu queria falar com os novos criadores, né? Eu sempre acompanhei muito criadores estrangeiros. Com esse negócio de eu estar conhecendo novas ideias, assim, até para pegar dicas de construção do Planet Coaster 2, que eu ainda não estou muito bom, eu fui atrás. Eu já conhecia um youtuber, só que eu não sabia da existência de outro canal dele. O nome do canal é Benji's Adventure. Eu conhecia ele porque ele tinha um canal dedicado a Photoshop e edição de vídeo, então eu já conhecia ele por conta disso, porque eu gosto desse negócio de trabalhar com imagem, essas coisas, então eu já conhecia esse canal dele, mas eu não conhecia o outro canal que era dedicado ao jogo. É um jogo do Roblox que é tipo o Planet Coaster, só que ele tem umas limitações a mais. Eu conheci e agora ele tá fazendo vídeos também do Planet Coaster 2. Tô achando bem legal porque ele tá desvendando como é que é o jogo. Ele tá gostando bastante. E se vocês quiserem passar lá, é bem legal o conteúdo que ele tá fazendo. Ele tá recriando o primeiro parque que ele fez no jogo do Roblox. Então, tá sendo algo que para muitos dos inscritos deve estar sendo nostálgico, mas agora no Planet Coaster. É basicamente isso. E outro criador que eu conheci também nessa pesquisa, que agora eu tô seguindo bastante, e eu até aproveitei para fazer o estilo de vídeo similar ao dele, é o Caesar Creates, que ele era dedicado ao Planet Coaster, desculpa, ele era dedicado ao Planet Zoo,
E aí, com o lançamento do Planet Coaster 2, ele recebeu uma chave da Frontier e ele começou a jogar. Ele tá fazendo um parque temático. Eu não vou me lembrar em qual parque real ele tá se inspirando, mas ele tá se inspirando em um parque espanhol. E o nome do parque dele é Puerto del Sol. Se vocês quiserem procurar também, é bem bacana. Possivelmente eu vou deixar o link dos dois canais aí na descrição. Para vocês até passarem lá para ver o trabalho deles, que eu tô achando bem bacana. Eles estão se dedicando bastante ao jogo. Gente, se vocês verem que a interface do jogo ela tá meio bugadinha aí embaixo, é porque teve um problema na hora de gravar a tela, que a gravação ela saiu um pouco menor. Eu vou tentar arrumar isso aí para os próximos vídeos. E eu tive que mexer um pouco no editor para arrumar isso aí na edição, mas ficou um pouco estranho de qualquer jeito. Mas me desculpa aí, eu vou tentar arrumar isso aí para os próximos episódios. Aí eu já tô fazendo o canteirinho e, gente, eu adorei esse negócio de você usar o bambu, colocar ele assim debaixo da terra para fazer esse matinho aí. Gente, ficou sensacional. Eu amei isso aí. Essa dica aí, não é muito bem uma dica, né? Mas essa ideia aí eu vi lá no canal do Bendy's Adventure, que é o que eu falei agora há pouco. E eu gostei, eu tô replicando aí. A gente vai colocar mais algumas flores aí também para preencher um pouco mais. E infelizmente não temos carros no jogo, então esse estacionamento aí é só decorativo. Novamente volto a falar, quando a Frontier Workshop ficar um pouco melhor, a gente vai atrás dos carros que possivelmente alguém vai fazer. No Planet Coaster não fizeram carros para o jogo, ficou bem bacana. Eu colocava nos meus parques quando eu fazia estacionamento. Claro, não era todos os parques, porque estacionamento é um negócio que dá trabalho, vocês estão vendo. Eu fiz um episódio dedicado só para o estacionamento, episódio esse que eu poderia ter aproveitado para fazer alguma outra coisa. Mas eu acho legal porque incrementa bastante no seu parque. Fica aí uma dica para quem for fazer parques e quiser fazer um parque realista. Foca em fazer coisas que tem no parque, tipo, faz claro, vai demorar muito tempo para você fazer um parque inteiro. Essa série aqui não sei nem quantos episódios vai durar. Mas faz um estacionamento, faz uma rua principal arrumadinha, faz uma entrada bonita, faz as coisas assim. Você pode demorar 10 horas para fazer uma loja. Mas se ficar bem feito, cara, é bacana. Talvez seja esse um dos principais motivos de eu ter as mais de 1000 horas jogadas no jogo original. Possivelmente. É um dos motivos, porque eu sempre gostava de colocar tudo muito detalhado. Mas enfim, vocês estão vendo aí, agora a gente vai colocar essas árvores aí, né? Até para tampar. Essa ferramenta de alterar o tamanho, eu tenho uma crítica e um lado positivo para ela. A crítica é que algumas peças você só pode reduzir até 50%. O que, por exemplo, para fazer letreiros é algo horrível. Porque teve no próximo episódio, acho que já é no próximo, eu tava fazendo uma fila. Não uma fila, né? Porque no próximo episódio eu vou estar fazendo ali a rua principal, um pedaço dela, e eu tava decorando a entrada do parque. E aí nessa de decorar a entrada do parque, eu fui fazer um caminho como se fosse uma fila preferencial para idoso, para gestante, para cadeirante, essas coisas. E aí nessa de eu fazer a fila preferencial, eu escrevi no chão fila preferencial. Só que ficou muito grande, e isso porque eu reduzi as letras o máximo possível. Mas ainda assim ficou muito grande. E eu acho isso um problema dessa ferramenta. A gente poderia ter um pouco mais de liberdade, talvez. E poderia também ter como você travar. Por exemplo, eu quero que tudo que eu colocar aqui seja com 40%. Ou então fazer uma ferramenta de aleatorização. Eu sei que tem isso com o spray de cenário, só que o spray de cenário é algo que você só vai usar para fazer coisa grande. Por exemplo, aquelas árvores ali que eu fiz na entrada do estacionamento, o que poderia ter sido feito? Faz uma variação entre 95% e 105%. Aí ele aleatoriza entre esses números cada árvore diferente.
E aí eu só rotaciono ela para ficar cada uma diferente também. Aí o meu trabalho já seria muito reduzido. Eu acho que isso aí é outra coisa que poderiam ter implementado no jogo, porque dava pra Frontier saber que a gente ia mexer com isso aí, cada árvore ia ser de um tamanho diferente, que a gente ia fazer coisas diferentes. Eu acho que a Frontier poderia ter imaginado isso e poderia ter pensado nessa ferramenta. Aí eu vou fazer como se fosse a bilheteria do parque. Só que isso aí teoricamente não vai nem funcionar porque tá antes da entrada do parque, mas, bem, a gente deixa aí decorativo, né? Eu vou fazer 2 dessas e no meio vai ter a entrada do parque. Vocês vão ver que eu vou perder muito tempo fazendo esse negócio. Olhando agora no vídeo, eu percebo quanto tempo eu perdi só para fazer esse negócio aí, que eu achei que ficou até com um resultado um pouco ruim. Possivelmente, daqui a alguns episódios, do jeito que eu sou, eu vou querer fazer isso aí diferente, eu vou querer reformar esse estacionamento, reformar essa entrada, porque isso aí ficou um pouco feio. Eu admito, para não dizer que ficou bem feio. Eu tentei fazer uma estrutura mais detalhada aí, como vocês estão vendo, mas não deu certo também. Possivelmente eu vou alterar dentro de alguns episódios isso aí. E vamos falar sobre atrações. Vamos falar sobre as atrações. O nosso orçamento ali é de aproximadamente 100 milhões. Considerando os gastos que eu ainda vou ter nos próximos episódios, o orçamento ele ainda vai ser um pouco mais reduzido do que esses 100 milhões. A gente vai ter por volta aí de 95, 90 milhões para investir em atrações, o que é um dinheiro bacana pro Planet Coaster, porque atrações reais têm um custo muito mais alto do que esse daqui. Mas pro Planet Coaster a gente tem um dinheiro até que bacana para fazer atração. Para fazer cenário é muito dinheiro. E para as atrações até que dá para fazer assim bastante coisa. Esse negócio do cenário eu fiz. Do cenário não. De ser dinheiro limitado, eu fiz justamente pensando em que a série dure mais tempo, para que assim a gente possa usufruir mais aqui da série, aproveitar mais o parque, fazer mais tematizações. Enquanto isso, enquanto a gente tiver atrações para colocar no parque, a gente pode aproveitar bastante a série. Então, considerando que vão vir muitas DLCs e considerando que o jogo já veio com uma grande quantidade de atrações logo de início, considerando aí que vai vir ainda em 2024, eu acho que não vai vir uma DLC, mas talvez ali para fevereiro de 2025 já venha uma nova DLC para o jogo, que pode ter ali umas 3, 4 atrações e um tema novo de cenário. A gente pode imaginar aí que era mais ou menos isso que vinha no Planet Coaster 1, talvez umas 5, 6 atrações se a gente jogar alto. Talvez até uma nova marca de restaurante, eu imagino. Talvez. E agora que eu falei de atualização, gente, eu lembrei de uma coisa aqui que me fez repensar aqui. Porque no Planet Coaster 1, a gente tinha vários empregados, né? A gente tinha os animadores, que eram mais de 10 ali, eu não vou lembrar o número exato. A gente tinha também o vendedor, a gente tinha o faxineiro, a gente tinha o mecânico e a gente tinha o segurança. Só que aí, agora no Planet Coaster 2, eles alteraram esse negócio dos funcionários. A gente continua tendo mais ou menos uns 10 animadores, um pouco mais talvez. Só que agora a gente tem o vendedor, o faxineiro, o mecânico, aliás, é a faxineira, mecânico, operador do brinquedo, salva-vidas, e o segurança foi excluído. Tá aí algo que eu acho que tinham que alterar, porque o negócio do segurança é uma ideia bacana, porque você tem que pensar em toda a logística do seu parque, justamente para quê? Você tem que colocar câmera de segurança, você tem que ver a área de muito tumulto, tem que ter mais guarda fazendo patrulha lá,
E eles removeram esse negócio do jogo, que eu achava muito legal, principalmente porque o pessoal que faz parque temático, por exemplo, os meninos da RapFan, que é um grande canal, é o maior canal sobre parques de diversões do Brasil e, se eu não me engano, da América Latina, eles fizeram uma série de Planet Coaster. É, e aí, na segunda temporada dessa série, eles focaram na gerência do parque e deu pra ver bastante isso, porque é o que muita gente fazia no Planet Coaster 1. Faziam um parque temático no sandbox, aí limitavam o valor de caixa. Fato esse que nem dá pra fazer no Planet Coaster 2, ou pelo menos eu não descobri como faz isso. Fazer um parque temático no sandbox e depois limitar um valor de caixa para você poder fazer a gerência. Eu não sei como é que faz isso. Talvez tenha que subir para oficina, eu não sei. Eu não subi nada para oficina até agora. Talvez eu descubra depois, com o tempo. Mas enfim, o pessoal fazia bastante isso. De fazer um parque e depois cuidar da gerência dele. O que dava um aspecto bem bacana para o seu jogo, porque você tinha que fazer a rotina dos funcionários, você tinha que detalhar as coisas, você tinha um monte de coisinha para fazer, tinha que cuidar do dinheiro, tinha que cuidar para a questão dos empréstimos. Então, eu acho que tá faltando isso aí no segundo jogo. O segurança, tá faltando também a questão é, de de cuidar um pouco mais desse negócio da gerência, porque a gerência do parque agora está muito mais resumida, está muito mais básica do que no jogo original. E eu sinto saudade daquela gerência do Planet Coaster 1, que era muito mais específico e era mais fácil você falir seu parque também. Pelos testes que eu fiz aqui no Planet Coaster 2, está muito mais difícil você entrar numa grande crise financeira, algo que eu acho um pouco assim a desejar, porque de certa forma isso é um dos lados do jogo. Você tem que saber organizar seu parque para não levar ele à falência. Mas no Planet Coaster 2 não existe isso. Então, quer dizer, não é que não existe, né? Mas é porque está muito mais simplificado. Mas tudo bem. Continuando aí, na parte de trás ali, eu fiz aquele caminho dos funcionários saindo da porta. Isso aí foi só um elemento decorativo, porque eu faço essas coisas, mas também ali vai ser a área dos funcionários do parque. Ali vai ser tipo a gerência do parque. Claro, é uma gerência mais simplificada. Isso daí foi uma tentativa minha de fazer uma placa escrito uma pessoa, tantos reais, duas pessoas, tantos reais, mas não deu certo porque eu percebi que a letra ia ficar muito grande. Tá aí aquela questão que eu falo com a Frontier, que eu acho que tinha que ter como você reduzir mais o tamanho das letras, mas não tem como, infelizmente. Aí agora eu vou copiar toda essa estrutura para o outro lado, para ficar simétrica essa entrada. Eu vou passar um pouco de raiva aí para deixar tudo centralizado, certinho, mas vai dar certo. Olha aí a questão do caminho, ó, ficou tudo torto o caminho. Aí eu tive que copiar sem o caminho, mas no final das contas deu certo. Então vocês estão vendo aí o tanto de tempo que eu perdi para fazer isso aí, um negócio de ingresso do parque, que no final das contas eu achei que ficou horroroso. Eu achei que ficou bem feio isso aí. É o que eu tô falando, possivelmente eu vou alterar isso aí nos próximos episódios. Eu já vou, inclusive, acho que anotar isso aí, fazer uma entrada um pouco melhor. Mas isso aí possivelmente vai ser um plano para um pouco depois, porque a gente tem que focar nas atrações também. E a gente não tem muito dinheiro, a gente tem, assim, meio limitado, porque é o que eu tô falando, 90 milhões mais ou menos que a gente vai ter para as atrações, é bastante dinheiro para fazer cenário, mas para fazer tudo que a gente tem que fazer, tematização de atração, que é aquela tematização básica, porque lembrando, nosso parque não vai ser temático, vai ser um parque de cidade, que nem o Play Center, mas ainda assim a gente tem que fazer o mínimo nas filas, por exemplo, tem que deixar as filas minimamente bonitas, e a gente tem que cuidar
de várias coisas. O custo da manutenção dos brinquedos, se um brinquedo quebrar, isso dá problema pra gente, porque é caro consertar brinquedo nesse jogo. Isso é uma coisa que é bem cara. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado aí de evitar fazer gastos, por enquanto, desnecessários, que nem reformar essa entrada aí. A gente não vai ter tanto dinheiro para fazer isso por enquanto. Mas depois, com o parque já em operação, a gente vai ter sim o dinheiro para fazer essas alterações aí. Aproveitando nessa questão de canais dedicados a Planet Coaster, ou que estão fazendo vídeos de Planet Coaster, eu lembrei aqui de outro canal, Abdel MZ. Ele tá atualmente parado, mas ele atualmente ele tá focando em fazer live, mas ele deve voltar em breve. Justamente ano que vem ele já volta com vídeos de Planet Coaster 2. Ele fez uma série que foi inédita no YouTube, porque ele fez um parque itinerante, que é algo que, pelo menos eu e ele também, a gente nunca tinha visto, nem aqui no Brasil, nem no exterior. Eu nunca vi um criador fazendo parque itinerante, e foi algo que deu certo. Ele fez 2 temporadas dedicadas a um parque itinerante, e depois ele fez mais uma temporada dedicada a um parque fixo, outra temporada dedicada a um evento, tipo esses eventos de rodeio, sabe? Que é muito comum no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais e Goiás. E depois ele ainda fez outra temporada de um parque fixo também, que era tipo uma expansão, como se fosse o Play Center construindo o Hop Hari ou o Mirabilândia, que à época não era Mirabilândia nem Hop Hari, era Play Center Great Adventure e Play Center Pernambuco. Mas ficou bacana, e ele tá prometendo agora fazer a série de Planet Coaster 2, possivelmente dedicada a parques aquáticos no início, mas ele também vai fazer parque de diversão. Ele é brasileiro, o conteúdo dele é muito bom. Ele, apesar de ter poucos inscritos ali, tem pouco mais de 1.000 inscritos, o conteúdo dele é muito bom mesmo. Ele faz com muita qualidade e é bacana assim para quem joga, se inspirar e tal. Aí foi a minha tentativa falha de fazer uma entrada pro parque. Ignorem essa tentativa porque ela deu errado. Mas vocês podem ver aí como é que demorou, né? Porque eu já tô há mais de 30 minutos para construir um estacionamento, uma entrada e uma bilheteria pro parque. Detalhe, eu nem construí a entrada, eu só fiz um caminho que leva até a catraca, né? Mas eu nem cheguei a fazer a entrada em si, que só foi ser feita no próximo episódio. Aí vocês vão ter que esperar, infelizmente, pra ver eu construindo a catraca. A catraca não. A entrada do parque, que vai ser uma estrutura que vai ficar em cima da catraca. Eu até que gostei um pouquinho dela. Ela tem um design assim, um pouco mais simples. Eu usei gesso e aquela tábua de madeira para fazer ela. Eu tentei fazer um estilo um pouco mais moderno, para combinar também com uma loja de lembrancinhas que eu fiz logo na porta do parque. Eu já tô dando spoiler para vocês do próximo vídeo, mas aí, ó. A gente tá dando uma visualizada geral aí, como é que tá ficando. Aí eu vou fazer também. Eu não sei por que eu fiz esse caminho, até agora eu não sei. Isso aí foi coisa que eu só vou fazer nos próximos episódios, quando eu fizer coisa da manutenção. Mas eu vou fazer uma cerca aí para isolar o estacionamento do parque ainda. É uma cerca assim bem no estilo realmente do que o Play Center fez. É uma cerca assim que tem a cerca de metal, e em seguida tem uma cerca viva para isolar assim, para a pessoa não conseguir ver, e ao mesmo tempo fica de certa forma bonita aí no jogo.
Vocês vão ver. Bem, aí a gente vai fazer a cerca, então, que vai ser a última coisa para finalizar de uma vez por todas esse primeiro episódio. Se você tem alguma dica, por sinal, algo que você acha que a gente pode implementar aí nessa entrada, com o que você já está vendo aí mais ou menos, pode aproveitar o campo de comentários para dizer o que você acha. Dê sua opinião, se você gostou da ideia, do projeto, deixa o like. E se você quiser apoiar o canal, por favor, cogite se inscrever. É basicamente isso que a gente fez nesse primeiro episódio. Eu só vou finalizar aí com a cerca para deixar realmente essa área aí um pouquinho assim mais bonita, né? Que a ideia da cerca é justamente isolar a área do estacionamento da área que os visitantes andam, porque de fato, né? Se você está no estacionamento, você está do lado de fora do parque, então é como se fosse assim, para impedir que as pessoas entrem no parque sem pagar. Aí a gente vai começar a fazer a cerca agora com essa sacada de resort. Pois é, eu acho estranho isso aí ser considerado uma sacada, mas tudo bem, assim, né? É como se fosse aquele guarda-corpo da sacada, mas pra mim ele é meio estranho, assim, ele não parece ser aqueles guarda-corpos que a gente é acostumado a ver em sacada. Pra mim, isso aí não deveria ter esse nome. Mas claro, sou eu reclamando do Planet Coaster 2 de novo. Claro, o primeiro jogo ele foi muito bom, então eu vou usar o primeiro jogo como comparação e eu espero um jogo bom, né? Porque se a Frontier aí, né, se o primeiro jogo é de 2016, se eu não me engano, aí é, foram 8 anos, isso mesmo? Minha matemática tá meio ruim aí, né? Foi isso mesmo. Foram 8 anos com o primeiro jogo, que por sinal é sensacional. Então, o mínimo que eu esperei quando veio o anúncio do Planet Coaster 2 beleza, vai ser um jogo melhor do que o original. Só que o que eles estão entregando aí, assim, tá sendo um pouco questionável. Claro, o jogo não tá ruim, o jogo tá bom. A ideia foi muito boa, de fazer essa continuação, mas tem alguns pequenos fatos que deixam um pouco a desejar, que eu gostaria de ver sendo um pouco diferente numa segunda versão do jogo. Tem coisas que eu acho que do jogo original para esse segundo jogo deveriam ter sido melhoradas, mas não foram. Mas tudo bem, a gente tem que esperar. O jogo aí completou o quê? Completou um mês do seu lançamento, faz aí uma semana, então ainda não veio nenhuma atualização grande, ainda não temos DLCs, a gente ainda não teve modificação. Ou seja, por enquanto é melhor esperar. E na hora que sair mais atualizações, aí sim a gente pode reclamar vontade do jogo. Mas é isso. Vocês estão vendo aí, eu já estou finalizando, eu só vou copiar a grade, colar do outro lado, para finalizar aí. Aí que eu percebi que um lado do parque tá maior que o outro, ou seja, a entrada tá torta. Mas fazer o que, né? Agora não tem mais como consertar, já construiu um monte de outras coisas aí pro segundo e pro terceiro episódio. Não tem mais como alterar, mas tudo bem, não adianta mais reclamar. O parque vai ser torto mesmo. Mas me fala um parque, né, que não é torto, né, gente? Mas é basicamente isso. Aí agora copiando a cerca. Se você tem alguma ideia, utilize o campo de comentários para mostrar a sua ideia. É isso, terminando o vídeo. Se você gostou, deixa o like, cogite se inscrever no canal para apoiar aqui o trabalho.